Colossenses capítulo 1. Capítulo 1 e o verso 27. Então ela diz assim: os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da sua glória, deste ministério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Aí eu vou usar como tópico, Cristo em vós, a esperança da glória. Ou seja, a esperança da glória, a esperança do nosso Deus, é que Cristo esteja em nós. Pode sentar, irmãos? Muito obrigado. Coloque sua Bíblia sobre o banco e continua glorificando a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, a esperança da glória é que Cristo esteja em nós. Posso até fazer uma comparação aqui de Deus sentado lá no seu trono, na varanda do seu trono, ele sai junto com Jesus, seu filho, e seu filho chama ele e diz o seguinte: lá vai o meu filho lá, ó. Olha ele como é que vai indo lá. Aí Deus chega e olha e ele fala assim: olha, pai, como ele está bonito. Olha lá como é que ele vai, Bíblia debaixo do braço. Está indo para a igreja. Aí o pai olha e fala assim: a minha esperança é ver isso daí. É ver o meu filho morando no coração de cada pessoa. Que resume o versículo: Cristo em mim, a esperança da glória. Então, o que quer dizer com isso? O primeiro tópico significa que Cristo em mim não é apenas crer em Jesus exatamente. É Ele habitar em nós, pelo Espírito Santo. Jesus conosco, ao nosso lado. Então, quando Cristo habita em mim, quando Ele está em mim, e eu nele, veja bem, tem um versículo que diz assim: se vós estiverdes em mim, e a minha palavra estiverdes em vós, pedireis o que quiser, isso será feito. É claro que uma pessoa inteligente, um crente que conhece a palavra e tem intimidade, e Cristo está realmente nele, está dentro dele, ele tem sabedoria até para pedir. Ele sabe que ele pode pedir aquilo que Deus vai conceder aquilo para ele, desde que aquilo seja, o pedido dele seja uma coisa que realmente esteja dentro da necessidade dele ter. Porque há pedido também que Deus não vai atender de jeito nenhum, porque não vai ser bom. E às vezes ele até permite. Pede, Deus pega e dá, fala, eu vou dar, só para ele ver como era bom, como não seria bom para ele. Aí acontece que ele pede aquilo, recebe aquilo, porque Deus ouve, Deus é bom, Deus é misericordioso, concede aquilo, o que acontece depois? Amanhã ou depois ele está reclamando. E quem sabe, o pai é tão bondoso que ele não fala nada. Ele pensa até falar, mas o filho chega e fala, não, pai, naquele momento é o que ele queria. Ele queria aquilo naquele momento. Não leve isso em consideração, não. Né? Era o sentimento dele, ele queria aquilo naquela hora. Então não leve isso em consideração. Então, quando eu e você, nós estamos no Pai, através da palavra, e o Pai está em nós, não tem como nada dar errado. Não dá errado de jeito nenhum. Aí o que acontece? Olha a força que nós temos se tivermos isso aqui nele e ele em nós. Ele vive dentro de você, isso quer dizer, ele pensa em nós, porque ele está em nós. Ele fala por nós, porque ele está em nós. Ele nos fortalece, porque nós estamos nele e ele está em nós. Amém, Jesus. Ele nos consola, porque ele está aqui dentro de nós e nos consola, porque nós estamos nele e ele está em nós. Amém,
Então há o consolo. Quando estamos lutando por uma causa, Ele luta conosco porque Ele está aqui dentro de nós. Você vai lutar por aquilo, Deus está dentro de você, o Espírito está dentro de você, então Ele vai lutar junto com você, porque é você nele e Ele em você. Aleluia. É diferente quando a gente ouve assim, não, eu estou com Deus. Agora o que precisa saber é o seguinte, você está com Deus, a pessoa pode até afirmar, eu estou em Deus, mas será que Deus está em você? Será que não teve um impedimento que impediu Deus estar em você? Será que houve esse convite para que Deus estivesse em você? Então isso é muito importante. A gente refletir, pensar nisso na nossa oração, essa comunhão entre você e Deus. Tem outra passagem que diz assim, que o galho ligado no tronco dá muito fruto. Que tronco é esse? O tronco é Jesus. Comparando com uma árvore, se você vai lá e corta o galho, o que acontece? O galho cai e já logo seca. Porque ele fica desligado do tronco. O tronco quem é? Jesus Cristo. Se eu não estiver ligado no tronco da árvore, eu vou morrer. Eu vou secar. Vai se acabar em nada. Eu não tenho comunhão, não tenho nada. Estou desligado do tronco. Então temos que estar ligados em Jesus Cristo. Através dessa união de Jesus em nós e nós nele. Amém? Amém. Glória a Deus. Quando tudo por fora diz acabou, mas Cristo está lá dentro. O mundo fala, não, agora acabou. Mas você sabe que você está nele e ele está em você. E ele responde dentro de você, não acabou não. Eu estou nele. Ele está em mim e eu estou nele. Então não acabou. Eu estou aqui para lutar junto com ele. Então não acabou. Não chegou ao fim. A doença vem, quer derrubar, mas o Espírito está aqui em você. Você está nele e ele está em você. E ele diz, não, a doença aqui não vai proliferar no organismo dele, porque eu estou nele. Então, a última palavra é dele. Ele vai dizer, não, não terminou não. O médico fala assim, não, não tem cura. Isso aqui acabou. Tudo que eu podia fazer, eu já fiz. Mas o Espírito está ali dentro. Ele fala, não, não acabou não. Ele está falando que acabou, mas não acabou. E aí, o Espírito do Senhor, ele testifica dentro de nós. O médico falou que acabou. Mas não acabou não, porque ele não sabe que eu estou nele e ele está em mim. Né? Isso é coisa do servo de Deus, não é para uma pessoa que não tem comunhão com Deus, que está desligado do tronco. Isso é coisa para nós, para os filhos de Deus, aqueles que o Senhor adotou como filho, é para nós isso daí. E aí ainda há esperança. Mesmo que tudo pareça chegado ao fim, há esperança para aquele que está nele e para aquele que tem ele dentro dele. Tem uma grande diferença. E você está nele, mas ele não está em você, são duas coisas totalmente diferentes. E é preciso que a gente aprenda isso daí. Que para caminhar com ele, você tem que estar nele e ele está em você. Aí você não está sozinho. Aí por isso que o verso diz, Cristo em mim, a esperança da glória. A palavra glória aqui não é riqueza. A esperança da glória não é riqueza. Não é dinheiro. Não é fama. Não é isso não. A palavra glória aqui, ela tem outro sentido. A palavra glória quer dizer vida eterna. Quando você está nele, ele está em você, você tem vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Você tem vitória. Aleluia. Porque ele está em você e você está nele. Grande. Você tem transformação, seu corpo se transforma todo dia porque você está nele. Você não desliga dele. Todo dia ele está ali com você e você com ele e não para. É uma coisa que não termina. É uma ligação que todo dia está ligado, dia e noite, você deita, está ligado nele e ele em você. Você levanta ligado nele e ele em você. Você sai daqui correndo para pegar o ônibus lá na rodoviária lá embaixo, mas ele está com você, você está nele, você vai correndo, volta correndo e tudo está beleza. Você não vai reclamando,
Você vai alegre e volta alegre. Por que você vai alegre, volta alegre, vai para o trabalho e volta alegre? Porque você está nele e ele está em você. Aleluia, Jesus. Se não fosse assim, você saía daqui, no meio do caminho você ia começar a murmurar, chegava lá murmurando, ia para o trabalho murmurando, voltava, chegava aqui bravo, nervoso, porque teve que ir a pé, voltar a pé. Mas porque ele está em você e você está nele, você tem alegria. Seu sorriso está sempre nos lábios. É por causa dessa junção de você nele e ele em você. Então é isso que o versículo 27 de 1 Tessalonicenses diz. Glória a Deus. O Cristo em você, a esperança lá da glória. A esperança da glória é que você esteja ligado. Dia, noite, chovendo, fazendo sol, doente, com saúde, sem dinheiro, com dinheiro, mas a sua alegria não acaba, porque você está nele, ele está em você. Amém. Mesmo quando não tem, você é confortado. Quando você não tem, falta alguma coisa, você fala assim, não, mas é assim mesmo, eu não tenho hoje, mas eu vou ter amanhã, amanhã eu tenho. Aleluia. Não vai continuar isso daí. Amém, Jesus. Isso é o Espírito que gera dentro de você, não é você que fala por acaso. Não é. O ímpio não fala isso. Ele não fala. Até uma expressão aí no mundo aí, que às vezes até pessoas que já foram criadas na igreja repetem essa expressão. Eles dizem assim, não há nada pior, é ruim que não possa ficar pior. Isso não é coisa para o crente falar. O crente não fala isso. Não fala. Ele fala, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Glória a Deus. Mas se ela não vem também, ele vai estar alegre do mesmo jeito no outro dia. Amém. Mesmo que ela não vem, ele vai estar alegre do mesmo jeito. Cristo em mim é a esperança da glória, de que o céu me espera. Não somos, e somos sustentados pelo que temos. Somos sustentados por quem habita em nós. Se Cristo está em você, a doença não vem, a pobreza não te define nada. O diabo não toca você. Glória a Deus. Mesmo que ele queira atacar você, te usar para blasfemar, para falar, para reclamar da vida, ele não consegue, porque Cristo está aqui dentro. Né? O diabo pode até atacar? Pode até atacar. Mas ele ataca até o limite que Deus permite ele atacar. Deus pode até falar para ele, chega e fala assim, o John está fazendo assim, eu não estou legal com ele não, deixa eu tocar nele. Deus vira, olha para ele e fala assim, você vai até aqui, até aqui. É 1 centímetro, mais de 1 centímetro, nenhum fio de cabelo. Então até ali ele vai. Mas Cristo está aqui dentro, e aí? Roda por aqui, ele está ao redor de você, mas encostar em você, de jeito nenhum. Ele não tem esse poder. Glória a Deus. Uma outra coisa, se o Espírito não tivesse em você e você nele, o diabo ia descobrir o que você está pensando. Você já pensou? Tem hora que você tem pensamentos que se você falar com a boca, você vai até preso. Não é verdade? Diante das autoridades, você pensa, mas não faz. Ou, né, tipo assim, se eu pudesse, né? Você só pensa, você não fala. Mas se você falar, você vai até preso. Ou se você falar aqui, você assusta todo mundo com a sua boca. Mas o que acontece? Cristo em você, você nele, você fala, não posso falar isso. E o diabo, se estiver perto também, o que você pensou, ele não tem esse poder. Deus não deu esse poder para ele. Você pode ficar nervoso, bravo e pensar um monte de coisa. Mas só Deus sabe. O diabo não. Por isso, ele não tem poder na sua vida quando você está nele e ele está em você. Maravilha, né? Glória a Deus. Aleluia. Por quê? Porque Cristo em você é a esperança da glória. Quem tem Cristo dentro já carrega a vitória futura. Ele já está carregando a vitória futura. Ele sabe que depois de tudo que passar, ele tem a garantia da vida eterna com Jesus. Amém. Glória a Deus. Passe o que passar. Olha a declaração de Jó, né? O que Jó disse, né? Quando a mulher de Jó criticava ele, né? Porque o diabo tentou, de todas as formas, que Deus permitisse ele matar Jó. A Bíblia diz que num dia que os filhos de Deus se reuniam, né? Uma reunião talvez como hoje aqui, né?
veio também Satanás. Ele veio também. Ninguém convidou ele, mas ele veio também. Aí ele chega, aí Deus olha para ele e fala assim, viste o meu servo Jó? Jó estava ali também. Ele responde, me perguntou, de onde você está vindo, Satanás? De onde é que você está vindo? Ele falou assim, vim de rodear a terra e passear por ela. Aí pergunta, você viu meu servo Jó? Aí talvez tenha respondido, eu vi. Aí Deus fala para ele, olha, homem fiel, temente a Deus e que se desvia do mal. Eu tenho aprendido com outras pessoas, talvez muito mais sábias dentro da palavra do que eu, que interpreta muito bem, dizer o seguinte, que a única declaração de três qualidades de Jó dito a Satanás, foi essa que Deus disse em relação a Jó. As 3 qualidades dele. Aí ele responde, pois é, mas também, né, você faz tudo o que ele quer. Aí chega a hora que Deus falou, então toca, faz o que você quiser. Quer dizer que ele tem tudo porque eu dou tudo, faz tudo o que ele quer? Então toca nos bens dele. Não porque Deus queria que Jó perdesse tudo. Tem até um hino que Deus arrancou tudo e deu de novo. Deus não arranca nada de ninguém. Ele não arranca. Não é bíblico essa expressão dizer que Deus tomou tudo que deu. Deus não faz isso. Às vezes ele permite que o diabo toque para mostrar para o diabo que ele não tem poder sobre a vida daquela pessoa. E para que aquela pessoa venha testemunhar do poder de Deus. O que Deus faz, o que Deus dá, o que ele permite, o que ele não permite. Aí ele permite o diabo fazer aquilo para mostrar para o diabo que não tinha poder sobre um ser que era de Deus. Que Deus havia dito, homem fiel, temente a Deus, que desvia do mal. Amém, Jesus. O diabo toca em tudo que ele tem, na permissão de Deus, até onde Deus falou que você podia ir. Aí Deus fala o seguinte, mas na vida dele, nem o dedo. Aleluia! Toca no que você quiser. Glória a Deus. Menos na vida dele. Quando ele está naquela situação, já não tinha mais nada. Não tinha mais fazenda, não tinha mais boi, nem camelo, nem ovelhas, nem empregado. Aí a mulher dele, e ele glorificando a Deus. A mulher dele chega e fala assim, meu marido, mas você renuncia esse teu Deus, rapaz, morre. Olha a situação que você está. Aí ele responde, eu creio que o meu Redentor vive. E uma hora ele se levanta e vai me tirar dessa situação aqui. Amém, aleluia, Jesus. E foi exatamente o que aconteceu. Aí a Bíblia diz que quando Jó orava pelos 3 rapazes que mais criticavam ele, foi quando Deus mudou a situação dele. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Isso aqui traz uma outra mensagem a respeito dessa mudança que Deus faz na vida de Jó. Às vezes, em momentos que nós estamos numa situação muito ruim, estamos sem força até para falar. Alguém chega assim, você pode orar por mim? Você talvez pense assim, puxa vida, eu que estou precisando que alguém ore por mim, vem me pedir para me orar por ele. Olha a situação que eu estou. Né? Mas Jó, naquela situação, ele orou para os 3 amigos dele, pedindo a Deus que tivesse misericórdia deles. Aí a Bíblia diz assim, e Deus mudou a sorte de Jó no momento em que ele orava pelos seus amigos. Aleluia, Jesus. Exatamente naquele momento. E a Bíblia diz que Deus deu a Jó o dobro do que ele possuía antes. E olha que era riqueza, hein? Ele era um fazendeiro, o maior fazendeiro do Oriente. A Bíblia diz que ele era o maior fazendeiro do Oriente, era ele. Não tinha ninguém mais rico do que ele na região. Aí Deus muda a sorte de Jó. Aleluia. E aí, em João 15:7, diz assim, deixa eu abrir aqui, João 15:7. João 15:7. Se você quiser abrir aí, pode abrir para olhar. Olha o que diz. Eu acho que até já falei, mas agora eu vou mostrar. 15:7, olha o que diz. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e isso vos será feito.
No momento que você sai da presença de Deus, fica complicado você pedir o que você quiser e Deus te ouvir. Tem gente que fala assim, a gente ouve isso constantemente. Eu não tenho condição de ir para a igreja. Quer dizer, ele espera aquilo que eu falei ontem à noite, né, John? Ele espera que as coisas mudem, melhorem para ele, para depois ele ir. Não vai acontecer isso. Não vai. Por quê? Ele está desligado, quer que Deus mude a sorte dele, para depois ele procurar servir a Deus. Deus não vai fazer isso. A palavra tem que estar nele. O Espírito tem que estar nele e ele em Deus, para que ele possa pedir tudo o que ele quiser. Aí sim, aí isso será feito. Então é assim que diz a Bíblia. E essa pequena palavra que eu tenho esta noite, Deus abençoe sua vida. Pensa nessa palavra, medita nisso que eu falei aqui. E Deus vai abençoar a sua vida. Você vai ter grande experiência com Deus. Pode ter certeza. Porque eu não estou falando uma coisa, além de eu estar falando uma coisa que está aqui na Bíblia, na palavra do Senhor, é uma coisa que nós temos vivido isso. Minha esposa sabe disso, nós temos vivido isso. Nós temos vivido isso aqui nessa casa, né, John? Nós temos vivido isso, de quantas orações, quanta coisa Deus já respondeu nós depois que nós estamos aqui. Aleluia, Jesus. Através da nossa Glória a oração, Deus. através da nossa fidelidade ao Senhor. Deus tem nos abençoado. Então vamos fazer isso, vamos estar ligado nele e ele ligado em nós, nós nele e ele em nós, que Deus vai nos abençoar. Amém. Deus abençoe. Amém. Amém. Amém.